Agora é hora do esporte, gente. Fábio Machado já está chegando aqui e traz detalhes para a gente do final de semana. Seja muito bem-vindo. Agora o espaço é seu. Conta para a gente como é que foi o final de semana. Balanço aí do campeonato positivo, pontos positivos e pontos negativos. Bom dia, Madu. Bom dia, Estou te chamando de Madu, hein? mais um. Olha, Márcia Dutra, eu acho que o balanço positivo do campeonato, após o encerramento da quarta rodada, sem dúvida nenhuma, é a Chapecoense. 4 jogos, 4 vitórias, esse menino Perotti fazendo gols a todos os jogos, é aquele time mesclado, né, que começou com uma base. Então, realmente, a Chapecoense, na minha avaliação, é a surpresa, né, positiva. Não é nem tão surpresa, mas pelo fato de ter entrado com um time de garotos, tem um zagueiro de 17 anos, para ter uma ideia, então acabou sendo aí um fator positivo. Ponto negativo do campeonato, até aqui, a dupla da capital Avaí Figueirense. Olha, meus amigos, ontem no estádio Orlando Scarpelli, Figueirense e Criciúma e Figueirense fizeram alguma coisa parecida com o futebol. É parecido. Aquilo lá não é futebol. Foi um 0-0 de doer, como se diz na linguagem popular, uma verdadeira pelada. Maltrataram a bola. Não tinha outro resultado que não fosse um 0-0. O regulamento dá 1 ponto para cada time. Deu 1 ponto para o Figueirense, deu 1 ponto para o Criciúma. Mas moralmente, olha, se a gente pudesse tirar 3 pontos de cada equipe pela falta de técnica, pela pobreza técnica, nós teríamos que tirar. Realmente foi um 0-0 amargo. É aquela história. Emerson Maria vai ter trabalho com o Criciúma, apesar da classificação aí na Copa do Brasil, e o Jorginho está ali, né? Aos trancos e barrancos. Eu vou repetir, o time do Figueirense esse ano é pior do que o ano passado, que caiu para a Série C. É talvez o pior time dos últimos 20 anos. Ninguém pisa na bola, ninguém chama a responsabilidade, não tem uma liderança. Complicado para o Figueirense. Já em Brusque, até o Avaí tomar o gol, o Avaí foi melhor. O Avaí criou oportunidade. Getúlio perdeu o gol, Valdívia perdeu o gol. Só que bastou o Brusque crescer um pouquinho e ver que o bicho não era muito feio, que a defesa do Avaí bateu cabeça. A defesa do Avaí é cansada. A defesa do Avaí jogadores veteranos. Eu chamei atenção aqui na semana passada, está lá na coluna impressa, está na coluna digital, é preciso rejuvenescer. Mas os homens que entendem de futebol na ressacada acham que não. Alemão cabeceou uma bola para dentro da própria área, o Gladson falhou no gol, Alemão chegou atrasado, cometeu a penalidade. Então, uma derrota justa para o Avaí e que tomem lições, porque uma defesa daquela cansada vai ser sofrimento o ano inteiro para a torcida. Vamos ver os gols? Então vamos lá, vamos assistir os gols da quarta rodada do Campeonato Catarinense. Hercílio Luiz e Marcílio Dias se enfrentaram no sul do estado e quem levou a melhor foi o time de Tubarão. Renato Henrique marcou de pênalti o único gol da partida. Final Hercílio Luiz 1, Marcílio Dias 0. O Joinville jogou contra o Concórdia em Brusque e empatou. Luquinhas, em velocidade, invadiu a grande área e abriu o placar para o Jeque. E nos acréscimos do primeiro tempo, Alan Graffiti empatou para o Galo do Oeste. Final Joinville 1, Concórdia também 1. O Metropolitano foi até Criciúma enfrentar o Próspera e perdeu. Maicon Santana abriu o placar para o time do sul do estado e os comandados de Paulo Baier ainda ampliaram o placar com Daniel. Final Próspera 2, Metropolitano 0. Em Chapecó, Chapecoense e Juventus jogaram e quem levou a melhor foi Verdão do Oeste. Com 2 gols do artilheiro da competição, Perotti, a Chapecoense venceu o time de Jaraguá do Sul. Final Chape 2, Juventus 0. Figueirense e Criciúma se enfrentaram no Scarpelli e empataram. Em um jogo equilibrado, o Figueira e o Tigre não saíram do 0-0. No estádio Augusto Bauer, o Brusque venceu o Avaí por 2-0. Os gols do time do Vale do Itajaí foram marcados por Júnior Pirambu de cabeça e por Thiago Alagoano de pênalti. Placar final Brusque 2, Avaí 0. Aí os gols, né? Perotti fazendo todos os gols, já disparando como artilheiro. Vamos ver como é que ficou a tabela de classificação do Campeonato Catarinense. Olha lá, ó. Viu, Márcia? Chapecoense com 12 pontos, disparou, né? O Brusque, com essa vitória, assumiu a segunda colocação, o Joinville ficou na terceira posição, o Avaí perdeu a posição para o Próspera, né? Com os mesmos 6 pontos. E o Figueirense caiu também mais uma posição, foi para a 7ª colocação, e se o campeonato terminasse hoje, Criciúma na 11ª posição e Metropolitano de Blumenau, mas está
está jogando, ainda não está jogando, né, mas a sua sede por enquanto é Ibirama, seriam as equipes rebaixadas do Campeonato Catarinense. Lembrando que classificam 8, né? Classificam 8 e depois vão para o mata-mata até chegar à grande final. Temos o Campeonato Carioca que embalou? O Campeonato Carioca embalou, viu, Márcia? Aliás, eu tenho recebido muitas mensagens, né, parabenizando o Grupo ND, parabenizando a Record do Rio, porque é aquela história, sábado à noite, fica em casa. E você ficar em casa assistindo o jogo do Campeonato Carioca é realmente muito legal. O campeonato embalou por quê? Porque o Flamengo agora entrou com seus principais jogadores, né? Eles foram entrando aí no seu grupo principal. Fluminense, que é o segundo time mais vezes campeão, entrou no G4. Agora, a grande surpresa continua sendo Volta Redonda, que é o líder da competição, e a Portuguesa do Rio de Janeiro. Temos gols, né? Então vamos lá, vou mostrar isso. Vamos lá, gols do Campeonato Carioca. No sábado, Volta Redonda venceu o Macaé no estádio Raulino de Oliveira. Aos 19 minutos do segundo tempo, Caio Vitor abriu o placar para o Voltaço. Com o resultado, Volta Redonda assume a liderança do Cariocão. O Nova Iguaçu foi até Saquarema e venceu o Boa Vista por 2-1. Dieguinho abriu o placar para o Laranja da Baixada. Os donos de casa empataram com Jean Victor, mas Vandinho marcou o gol da vitória. Final Boa Vista 1, Nova Iguaçu 2. Bangu e Fluminense se enfrentaram em São Januário e quem levou a melhor foi o tricolor. Paulo Henrique Ganso fez o gol da vitória. Com o resultado, o Fluminense mantém a invencibilidade de 23 anos sem perder para o Bangu. Vasco e Botafogo se enfrentaram e ficaram só no empate. O lateral Zeca, aos 34 minutos, marcou o gol contra e colocou o Botafogo na frente. O time da Colina empatou no final do jogo com o meia Carlinhos. Final Vasco 1, Botafogo também 1.